Oi pessoal, eu me chamo Gabriela Madeira, tenho 27 anos, sou a guria Titânia do Facebook e hoje eu vim aqui a convite da Ortho House para falar um pouquinho sobre a escoliose e seu tratamento. A escoliose ela é uma patologia que hoje acomete mais de 80% dos nossos adolescentes. A escoliose ela é uma deformidade na coluna vertebral, onde as vértebras elas se torcem para os lados e para frente e para trás, dentro do seu próprio eixo. Essa torção ela se mede em graus, sendo graus maiores e menores. A escoliose também tem mais de uma curvatura, ela pode ser uma curvatura apenas na região lombar, como também pode ser na região lombar e torácica, formando aquele S, né, o famoso S, é uma dupla curvatura. Também pode ser em formato de C, que daí seria apenas uma curvatura. A primeira pergunta, então, como eu descobri que eu tinha escoliose? Eu descobri, na verdade não fui eu que descobri, foi a minha mãe. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu fui passar uma temporada na praia e ela notou uma gibosidade nas minhas costas, né? A gibosidade é aquela parte mais alta que a escoliose deixa, né? É a marca da escoliose, vamos dizer assim, né? As escápulas, elas ficam assimétricas e uma fica mais alta do que a outra. Ela percebeu essa diferença entre as minhas escápulas e entrou em contato, então, com um traumatologista, com um ortopedista, e eu descobri, então, com 11 anos de idade, que tinha escoliose. A segunda pergunta que me fizeram, quantas pessoas eu conheço que têm escoliose e qual a faixa etária delas. Então, hoje eu conheço milhares de pessoas, ajudo em grupos de apoio, sou administradora de alguns grupos e tenho contato com bastante pessoas com escoliose. Antes da minha página eu não sabia que a escoliose era algo tão comum e que havia tantas pessoas com escoliose, mas depois que eu comecei o trabalho da página, então eu conheci muitas pessoas, já visitei algumas pessoas em hospitais e tenho tido um contato bem grande. Então, a faixa etária é de 12 até 40 anos, 50 anos. A outra pergunta foi se eu usei colete antes da cirurgia, qual tipo de colete eu usei, por quanto tempo, e se me ajudou. Então, eu usei colete dos meus 12 aos meus 14 anos de idade, o colete Milwaukee, que é aquele colete que tem a argolinha no pescoço. O meu tratamento era 23 horas por dia, então eu tive que usar durante 2 anos aquilo sempre. Não foi um tratamento fácil, mas resolveu em termos. Assim, na minha experiência, eu não consegui usar os 2 anos, 23 horas por dia. Eu tive problema na escola, problema de bullying, sofria muito bullying e no final do meu tratamento eu parei de usar o colete e me arrependo porque regrediu, né? Regrediu o meu tratamento. Então, assim, o colete funciona se você usar da forma correta. A outra pergunta que fizeram é se a escoliose tem cura. Então, a escoliose não tem cura, né? É uma deformidade na coluna. Por mais que faça-se tratamento, tanto ortopédico quanto cirúrgico, não há uma correção de 100%. Então, você não deixa de ter escoliose, você consegue tratá-la, consegue estabilizá-la, mas não há cura. A próxima pergunta foi quando eu soube, então, que faria cirurgia, qual foi o meu maior medo e a minha maior alegria. Então, eu realizei a cirurgia com 25 anos.
demorei bastante, eu já estava numa situação crítica, minha coluna estava severa, o meu tratamento, eu não tinha outra opção. O maior medo era saber como seria a minha vida depois, né? E a minha maior alegria foi ter crescido 10 centímetros, ter ganhado cintura e ter conseguido voltar a usar um biquíni e uma regata. Há 10 anos eu não sabia mais o que era isso, e hoje poder me sentir normal e não atrair olhares de uma forma ruim, eu acho que é a minha maior alegria. Uma das perguntas foi se depois da cirurgia pode andar a cavalo. Então, eu não sei informar. O importante é entrar em contato com o médico, ver direitinho se pode. O importante é realizar as etapas corretas depois da cirurgia, não forçar, saber o limite. Hoje eu já andei de bicicleta, já tomei banho de mar, já joguei vôlei, botei salto, mas tudo tem um tempo que o médico vai informar, que vai te liberar para fazer as coisas. Tem pessoas que conseguem fazer muito mais coisas. Eu não sou uma delas, mas cada caso é um caso. Então é importante ter recomendação médica para realizar coisas como andar a cavalo, por exemplo. A próxima pergunta foi se os pinos são fixos ou eu poderia retirar eles um dia. Eu conversei com meu médico sobre isso. Há a possibilidade de retirar, mas há uma grande possibilidade da coluna voltar. Como não há mais sustentação, né? Porque há as hastes, a coluna no meio, as hastes, os pinos. O que sustenta a coluna de permanecer ereta são as hastes. À medida do momento que tu retira, então, o material, ela pode se tornar maleável novamente e com o tempo entortar. Então é um risco muito grande a se correr. Eu não recomendaria tirar, eu não pretendo tirar os pinos. Aqui também pergunta se eu posso trabalhar normalmente após a cirurgia. Novamente eu venho dizer que cada pessoa reage de um jeito. Hoje eu sou estudante apenas, porque eu tenho bastante pinos, fiquei com algumas dificuldades, não tenho tanta mobilidade em algumas partes do meu corpo, e o meu médico ainda não me liberou para ter uma vida ativa 100%. Mas existem pessoas que eu conheço que com 6 meses voltam a trabalhar. Tudo depende também da função. Se você vai pegar peso, se a sua função é ficar muito tempo sentada, muito tempo em pé, tem que caminhar, tudo depende muito. A última pergunta foi porque eu procurei então a Ortho House para fazer uma parceria e quais os produtos que eu usei então que tem na loja. Eu procurei a Ortho House com a intenção de, quando eu realizei a minha cirurgia, quando foram 13 anos de escoliose totalmente sozinha. E não tinha pessoas qualificadas para me ajudar. E quando eu realizei a cirurgia e entrei com a página, eu vi a necessidade das pessoas de querer informação, de querer saber sobre um médico, sobre um produto, sobre um fisioterapeuta, sobre um pilates. E eu tentei fazer o que eu não ganhei a vida toda. Tentei trazer informação, comecei a procurar parcerias para divulgar, então, informação, divulgar produtos, divulgar de uma forma que eu pudesse, então, ajudar aqueles que estavam me seguindo, né, pela página. Então, eu fui atrás de pessoas que seriam qualificadas para ajudar. E a Ortho House foi uma dessas empresas que abriu a porta e quis apoiar a escoliose, e eu achei muito bacana da parte deles querer fazer isso. E foi por isso que eu realizei então uma parceria, pelo fato de querer trazer informação para vocês de uma forma mais benéfica. Um dos produtos que eu usei foi a meia lua da Ortho House para lombar.
ela foi bem benéfica para mim, porque eu tenho pinos da cervical à lombar e para mim é ruim passar muito tempo sentada. Então eu comecei a usar faz um mês e meio, eu acho, e me ajudou bastante, tanto no carro quanto na cadeira, por causa do computador. Me surtiu efeito e eu me senti melhor. Recomendo para você que tem problema na lombar, no ciático, ou até para aqueles que têm artrodese já, funciona, ajuda bastante. Tenho já conhecidas que compraram o produto e também se beneficiaram, então eu super indico.